E se o filme Um Lugar Silencioso fosse verdade? Será que a nossa sociedade estaria preparada? Ou o mundo todo seria extinto pelas criaturas? A realidade seria absolutamente aterrorizante e devastadora, já que o mundo se transformaria em um cenário de terror onde qualquer som poderia significar a morte. Se quiser saber o que aconteceria com a humanidade, fique no vídeo porque vamos explorar este mundo assustador do filme Um Lugar Silencioso. Se você gosta de conteúdo como este, onde a ficção é trazida para a realidade, inscreva-se no canal e confira nossa playlist E Se Fosse Verdade Filmes. E não se esqueça de curtir e comentar qual o próximo filme que você gostaria de ver por aqui. Ok, agora vamos nessa. A franquia Um Lugar Silencioso no momento conta com 3 filmes e cada um desses filmes tem um papel bastante importante na história. O primeiro filme foi lançado em 2018 e a história segue a família Abbott, que vive em um mundo devastado por criaturas alienígenas sensíveis ao som. Para sobreviver, eles devem viver em silêncio absoluto, já que qualquer som atrai as criaturas que caçam e matam implacavelmente. A família se comunica principalmente por linguagem de sinais. O filme nos mostra eles tentando lidar com a dor da perda e os desafios e a luta pela sobrevivência enquanto se escondem das criaturas. O sucesso do primeiro filme levou ao lançamento de Um Lugar Silencioso Parte 2, que foi lançado em 2021. A sequência começa imediatamente após os eventos do primeiro filme, com a família Abbott tentando encontrar segurança em um mundo cada vez mais perigoso. A história também explora a origem dos ataques das criaturas por meio de flashbacks, mostrando como a invasão alienígena começou. A família se aventura para fora de sua casa em busca de outros sobreviventes, enfrentando novos desafios. Em 2023 foi lançado um spin-off, Um Lugar Silencioso Dia 1, que se passa antes dos eventos do primeiro filme e acompanha o início do apocalipse causado pelas criaturas alienígenas. O filme foca no caos da invasão alienígena e na luta pela sobrevivência da humanidade. Em resumo, Um Lugar Silencioso é uma franquia que mistura terror psicológico e ficção científica, oferecendo uma experiência única sobre sobrevivência e silêncio. Agora que entendemos um pouco mais sobre a franquia, podemos nos perguntar: e se tudo o que aconteceu no universo de Um Lugar Silencioso realmente acontecesse em nossa realidade? Imagine a seguinte cena: você está voltando do trabalho, da escola ou da faculdade, quando de repente criaturas desconhecidas começam a aparecer e a atacar as pessoas ao seu redor. O choque inicial seria grande, você não entenderia de onde essas criaturas vieram e nem por que atacam. No entanto, logo perceberia que elas são cegas, mas têm uma audição super sensível. O instinto natural seria correr e gritar, mas esse seria o erro fatal. Nesse momento, a maior parte da população seria dizimada. A sobrevivência no primeiro contato seria quase impossível. Se essas criaturas estivessem caçando a humanidade, o mundo como conhecemos não sobreviveria. A civilização colapsaria completamente, já que a comunicação verbal, os sons do cotidiano e até mesmo as coisas simples como a música ou o som do telefone tocando seriam fatais. As pessoas teriam que viver em completo silêncio para sobreviver. Ruídos normais como a água caindo ou o barulho de um carro poderiam alertar as criaturas para sua localização. A infraestrutura essencial, como a internet, a eletricidade e o transporte, dependeria do silêncio absoluto. Qualquer tecnologia que gerasse barulho se tornaria inútil. O caos se espalharia e aos poucos os sobreviventes tentariam se adaptar ao mundo onde qualquer som seria uma ameaça de morte. Quem sobrevivesse ao terror inicial precisaria entender que o som é o sinônimo de morte e que o silêncio é a única chance de sobrevivência. A comunicação verbal seria impossível e a linguagem de sinais se tornaria essencial. A sociedade precisaria evoluir rapidamente para métodos de comunicação silenciosa, como tecnologias baseadas em vibrações ou movimentos. A comunicação humana seria profundamente afetada. Qualquer som poderia ser fatal, então as interações precisariam ser adaptadas para minimizar os ruídos. Isso significaria uma mudança para a linguagem de sinais em grande escala, escrita ou comunicação não verbal, e a convivência social seria repleta de silêncios. Interações humanas também seriam profundamente alteradas. O medo constante de fazer barulho criaria uma sociedade marcada pelo silêncio, onde gestos e expressões faciais seriam a principal forma de comunicação. Isso afetaria principalmente as famílias.
Criar um filho em ambiente sem som seria quase impossível, a menos que houvesse tecnologias avançadas para garantir que nada fizesse barulho. A pressão psicológica de viver em silêncio absoluto causaria problemas mentais como a ansiedade, o estresse crônico e até fobias relacionadas ao som. O medo constante e a privação social faria com que as pessoas vivessem em um estado constante de alerta, com impactos profundos na saúde mental, especialmente quando se tratam dos mais jovens. O medo diário de fazer barulho e ser caçado pelas criaturas também criaria uma sociedade marcada pelo trauma e pela luta constante pela sobrevivência. Em um mundo como este, as pessoas precisariam se adaptar e ser criativas para sobreviver. A tecnologia poderia ser usada para proteger casas e comunidades com sistemas de vigilância silenciosos. No entanto, como as criaturas são praticamente indestrutíveis, a luta pela sobrevivência não seria apenas sobre evitar o som, mas também sobre como combater uma ameaça quase imbatível. Essas criaturas caçam qualquer som que seja feito, então sair para caçar comida, procurar suprimentos ou mesmo ir ao banheiro se tornaria um desafio mortal. O mundo seria transformado em um lugar onde se mover silenciosamente se tornaria uma habilidade crucial. As fazendas e as colheitas teriam que ser feitas de maneira extremamente cautelosas e talvez até com dispositivos para minimizar os ruídos. Tecnologias barulhentas como motores de carros, aviões e maquinária industrial seriam inutilizáveis. A sociedade teria que se reinventar em termos de transporte e produção com máquinas e veículos movidos por sistemas silenciosos. Isso também afetaria as armas, forçando os humanos a desenvolverem formas de defesa que não fizessem barulho. O medo constante e a pressão para permanecer em silêncio poderiam levar ao estresse extremo, à ansiedade e outros problemas psicológicos. A solidão também seria uma questão crucial, já que qualquer tentativa de interação social seria arriscada. Além disso, a perda de muitos membros da família ou da sociedade poderia criar um trauma profundo. O trauma de viver constantemente sob ameaça pode levar a um colapso mental coletivo, tornando as relações sociais e familiares cada vez mais tensas e difíceis. Como vemos no filme, qualquer erro pode significar a morte. Isso significaria que os humanos viveriam em estado constantemente de alerta, com muitos lutando pela sobrevivência e outros talvez perdendo a esperança. Isso colocaria a espécie em um risco de extinção. Dada a vulnerabilidade das criaturas a certos sons, a defesa e as estratégias de segurança precisariam ser completamente reformuladas. Com a ameaça de extinção, as pessoas e os governos precisariam criar formas de manter a população em segurança, seja criando zonas de silêncio absoluto ou utilizando táticas militares baseadas em som para atrair as criaturas para as armadilhas. O desenvolvimento de armas silenciosas também seria essencial. Se as criaturas de um lugar silencioso aparecessem na vida real, seria um cenário catastrófico. A reação do governo e das autoridades seria provavelmente de extrema emergência e coordenação para lidar com a ameaça. O governo provavelmente declararia um estado de emergência em nível nacional ou até global. A presença das criaturas, com sua habilidade de caçar qualquer som, exigiria uma resposta coordenada para proteger os civis. Poderiam ser mobilizadas forças militares e policiais para tentar manter áreas afetadas isoladas. As autoridades promoveriam evacuação em larga escala nas áreas de risco, tentando colocar o maior número de pessoas possíveis em locais onde o silêncio poderia ser mantido. O transporte público seria reorganizado para evitar ruídos e as zonas de segurança seriam amplamente monitoradas. As Forças Armadas e as agências de pesquisa seriam responsáveis por estudar as criaturas para entender seus pontos fracos e formas de detê-las. Testes seriam feitos para avaliar se há uma maneira de comunicar com elas ou de criar tecnologias para neutralizar a ameaça. O governo também poderia tentar controlar a disseminação de informações para evitar o pânico. Medidas rigorosas de censura poderiam ser implementadas para evitar que detalhes sobre as criaturas fossem espalhados. No filme Um Lugar Silencioso, as criaturas são extremamente rápidas, têm uma audição hipersensível
e são praticamente imunes à visão, já que não conseguem ver nada. Sua única fraqueza revelada no decorrer do filme é um tipo de som de alta frequência que interfere no sistema auditivo delas, causando-lhes dor e permitindo com que sejam derrotadas ou mortas. Aqui estão algumas maneiras de derrotá-las baseadas no que vemos no filme. Como mostrado no filme, as criaturas são vulneráveis a sons de alta frequência, como o feedback de um microfone ou a distorção de um alto-falante. O som agudo gera uma resposta dolorosa nas criaturas, incapacitando-as momentaneamente. Um dispositivo que emite esse tipo de som pode ser a chave para derrotá-las ou pelo menos manter a vantagem em combate. A ideia é usar o som como uma distração ou como uma forma de causar dano físico. Depois de incapacitar a criatura através do som, armas de fogo dão conta de eliminá-las. Na verdade, até mesmo armas brancas seriam suficientes para finalizar as criaturas, assim como vemos no segundo filme. A principal estratégia para sobreviver no filme é evitar o confronto direto. Embora isso não seja uma derrota propriamente dita, se a humanidade pudesse evitar ou distrair as criaturas por tempo suficiente, talvez poderiam criar oportunidades para atacar de forma mais eficaz. O filme sugere que os humanos podem se proteger usando um ambiente controlado ou com barreiras sonoras. Dessa forma, qualquer armadilha ou estratégia que reduza o som ou disfarce pode ser essencial para combater as criaturas. E isso pode ser expandido para criar um campo ou sistema que amplifique os sons de alta frequência ou mesmo ataques sonoros direcionados. Uma estratégia seria levar as criaturas para áreas onde o som poderia ser manipulado ou ampliado, criando um caos que as desorientasse. Em algumas situações, trapacear com o ambiente poderia ser uma boa forma de derrotar as criaturas sem ter um confronto direto. Se a humanidade conseguisse criar algum tipo de dispositivo capaz de emitir o som de alta frequência em grande escala, seria uma ótima oportunidade de grupos armados saírem para caçar as criaturas enquanto elas estivessem imobilizadas pelo som. Isso provavelmente seria o fim das criaturas. Uma grande parte da população poderia ser dizimada rapidamente, mas aqueles que sobrevivessem teriam que viver de forma mais reservada e extremamente cautelosa. A extinção humana seria uma possibilidade real, mas também poderia surgir uma resistência, grupos ou comunidades que conseguiriam desenvolver novas formas de viver e lutar contra as criaturas, talvez até encontrando formas de desenvolver tecnologias para derrotá-las permanentemente. Em resumo, a sociedade se veria forçada a criar uma ordem baseada no silêncio absoluto, onde a sobrevivência dependeria da capacidade de viver sem fazer barulho. O impacto seria profundo em todos os aspectos da vida humana, desde as relações sociais até a economia, com adaptação e essa nova realidade exigindo um esforço coletivo extremo. Se essas criaturas estivessem no topo da cadeia alimentar e não houvesse evolução de novas defesas contra elas, a humanidade poderia estar caminhando para sua extinção. Se as criaturas não forem derrotadas e a humanidade não evoluir para desenvolver novos métodos de defesa, as chances de sobrevivência seriam mínimas. Seria uma luta constante pela preservação da espécie, mas com um futuro altamente incerto, pois não haveria mais controle sobre o mundo ao redor. Mas será que a humanidade tomaria o controle de volta e venceria os monstros? Ou se adaptariam a viver sem confrontá-los? Ou quem sabe a raça humana não resista e tenha um fim, seja pelas criaturas, seja pela paranoia, pelos confrontos, doenças e a velhice. Se o mundo de um lugar silencioso fosse real, estaríamos vivendo em um pesadelo de constante tensão, onde o silêncio seria a chave para a sobrevivência. Cada passo seria calculado, cada gesto cuidadosamente planejado, pois até o menor som poderia ser fatal. A humanidade teria que se adaptar ao mundo onde a comunicação, a alimentação e a própria sobrevivência seriam silenciosas. Um mundo sem som e sem esperança. E você? O que você faria se fosse caçado por uma criatura tão implacável? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Comente as suas ideias e estratégias de sobrevivência. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo fã de terror. Até a próxima!